Fala, criptomaníacos! Hoje eu vou tomar um cafezinho e o vídeo vai ser bem diferente. Ontem aconteceu o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e essa é uma coisa muito séria, é muito importante. A gente tem um acervo gigantesco ali, com toda a história do Brasil, com muita informação e que você não dependia de terceiros para acreditar nessa informação. Você ia no museu e você via aquelas coisas e realmente via que tinha um documento assinado, tinha um fóssil, enfim. Era uma forma de você não depender de outros para verificar algo. E depois desse incêndio, você não tem mais esse tipo de informação concreta. Você depende de livros que outros escreveram, depende de informação que algum jornal vai trazer sobre a história, mas você sozinho não consegue mais verificar a informação que estava presente naquele acervo. Isso é muito sério e eu acho que a blockchain consegue resolver esse tipo de problema. A gente vai falar sobre isso no vídeo e também falar um pouquinho sobre os motivos que levaram esse acidente a acontecer, porque na verdade não é um acidente, isso é um crime. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Coinex pela camisa. Como vocês podem ver, ganhei uma camisa da Coinex, bem bonita, estou bem feliz com ela e gosto muito da empresa também, então muito obrigado a todo mundo da Coinex pelo presente e vou ficar muito feliz em usar nos próximos vídeos. Entrando no assunto do vídeo, eu fiquei muito triste com o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro e isso poderia ter sido evitado. A causa desse incêndio ela é criminosa e ela está ligada àquilo ser um patrimônio público, né, e não uma propriedade privada. Então, se é um patrimônio público, se é uma propriedade que não tem dono, porque é isso, né? Quando você está falando que uma coisa é pública, não tem dono. E é exatamente por isso que não é cuidado, não tem uma manutenção, porque ninguém está interessado diretamente naquilo. E não é falta de verba pública, tá? Nós pagamos bilhões em impostos para serem direcionados à manutenção da propriedade pública, ciência, museus, enfim, arte, tudo isso tem o seu recurso direcionado. Só que, obviamente, a pessoa que recebe isso, que é um governante, ele não tem interesse em colocar esse dinheiro no museu. Isso não dá voto para ele. A função de um governante é se manter no poder, é a manutenção constante do seu partido no poder. Então, o que ele faz? Ele vai, cobra via Lei Rouanet, que deveria passar recursos, por exemplo, para esse museu, e dessa Lei Rouanet, ele pega ali a maior parcela disso e direciona para artistas. Então, você vê o Luan Santana ganhando 4 milhões de reais, você vê Ivete Sangalo e Cláudia Leite 30 milhões de reais, tudo isso direcionado para shows e para compra desses artistas que têm influência junto ao público. Assim a imagem desse político fica grande, né? Fica maior. Nossa, olha só, esse político é legal. Você vê que esses artistas defendem a esquerda, defendem o aumento do Estado, exatamente por estarem sendo comprados por esse Estado. Então é para lá que vai essa verba pública, essa verba que é roubada da gente. Então o problema desse museu não ter verba não é que não tem dinheiro, e sim que esse dinheiro jamais será direcionado para museus. Você pode colocar 10 vezes mais do que a gente coloca hoje de dinheiro, pagar imposto, pagar mais imposto, ser mais roubado, que eles vão continuar direcionando essa verba para os artistas, ou para qualquer coisa que aumente a sua base eleitoral, que aumente o número de votos que ele vai receber. Não vai mandar para coisas que não têm retorno em voto. O problema está aí, o problema é aquilo ser público. A gente está falando de um local que tem a história de séculos e séculos do Brasil. Tudo que a gente passou, de bom ou de ruim, estava ali dentro, está guardado ali dentro. Coisas que não tem como recuperar e que foram perdidas. Então, um local com tamanha importância não deveria ter um seguro, não deveria ter um sistema anti-incêndio, não deveria ter investimento em manutenção constante, acima até do que é o mínimo necessário? Sim, só que isso não acontece. Só para vocês terem uma ideia, o mínimo para manutenção daquele museu era de 550 mil reais por ano. Isso é o mínimo do mínimo, tá? E ele recebia 300 mil reais por ano. Então, bem abaixo do que é necessário para a manutenção do museu. E é por isso que acontece um incêndio como esse. Você não pode chamar isso de acidente, porque você estava influenciando diretamente que ele acontecesse. Foi isso que o governo fez ao não repassar a verba para isso. Então, como é que você vai me justificar que um museu daquele porte, com tamanha história, com tamanho acervo, receba 300 mil e um Luan Santana recebe 4 milhões? Qual é a prioridade? Isso acontece porque não é você que está escolhendo para onde vai o seu dinheiro. É o governante, é o Estado. Você é roubado via impostos e é aquele cara maluco lá que está jogando 4 milhões para o Luan Santana e 300 mil para o museu. Você acha isso correto? Você acha a solução para isso é colocar mais dinheiro na mão desse governo
que é quem vai administrar esse dinheiro, quem está fazendo essa administração péssima? Você quer isso realmente? Você acha que essa é a solução? É óbvio que não. A solução passa por privatização. Eu sei que esse nome assusta muita gente, mas privatização, não estou falando como foi feita lá na época do FHC. Privatização passa para alguém, vai ter um dono e ele que faça as regras. Não é uma regulamentação estatal em cima de alguma coisa privada. Tem que ser livre para fazer. Da mesma forma que você cuida da sua casa e da sua empresa, o dono do museu vai depender de fazer uma boa manutenção, ter seguro, sistema anti-incêndio, enfim, uma manutenção adequada para que ele tenha renda, porque a renda dele está naquele patrimônio. Ele precisa que pessoas entrem, pessoas queiram visitar aquele museu, ele precisa captar recursos da área privada, de empresas que tenham interesse em contribuir com aquilo. Então tem que estar bem organizado, bem administrado, e somente se for de alguém vai acontecer isso. Um exemplo que eu gosto de dar bastante é uma comparação entre shopping e entre praças públicas e praias públicas. Por que o shopping é de graça, você não paga nada para entrar no shopping, ele tem ar-condicionado, tem limpeza, tem segurança, tem tudo aquilo sem você pagar R$1 e funciona tão bem, enquanto que praças públicas e praias são sujas, violentas, abandonadas e você paga bilhões de reais por ano para a manutenção dessas áreas públicas. Qual é a diferença entre os dois? Por que um consegue se manter sem te cobrar nada e com toda essa estrutura gigantesca, incluindo até ar-condicionado, e o outro, que recebe tanto dinheiro da gente, não consegue se manter? Porque um é privado e o outro é público. E é a mesma solução que seria para o caso do museu. O museu não pode ser público. Ele não tem atratividade para um governante. Um governante não quer colocar dinheiro ali porque ele não recebe nada de volta. Então, ele não vai investir. Isso não pode ficar na mão do Estado. Como nada deveria ficar na mão do Estado, nada, absolutamente nada, o Estado não deveria existir. Mas agora, esquecendo isso, tem coisas que simplesmente são mais extremas, que hoje mesmo, agora, nesse momento, não podem estar na mão do Estado. Museu é uma delas. Eu fico torcendo para o dia em que as praias não serão públicas e as praças não serão públicas. Que eu vou poder ir aqui na praça da esquina e não ficar com medo de ser assaltado, não ver aquele lixo para tudo que é lado como está agora, né? Eu quero entrar numa praça como eu entro num shopping hoje. Tranquilo com relação à segurança, com relação à limpeza, tudo limpinho, tudo organizado, os aparelhos lá que o pessoal da terceira idade faz exercício, todo arrumadinho, com bares funcionando, restaurantes, é isso que eu quero. Então, eu quero a privatização, eu quero que essas praças e essas praias se tornem privadas, e aí, naturalmente, como acontece numa rua, onde tem diversas lojas concorrendo, vai acontecer com relação a praças e praias. Aquelas que forem melhores administradas vão ter mais sucesso, vão receber mais dinheiro, e isso tende a ampliar o que é bom, e aquilo que for mal administrado, for ruim, ou o cara cobrar para entrada, alguma coisa, vai perdendo espaço no mercado até que ele seja obrigado a vender para uma outra pessoa. Agora vamos falar sobre a importância de você conseguir manter a informação, que essa informação não mude, ela seja imutável e que você, a qualquer momento da história, consiga verificar que aquilo foi o que realmente aconteceu, sem depender de terceiros. Porque, imagina, até hoje existem pessoas que duvidam que o homem foi à Lua. Vocês sabem disso, muita gente desconfia. E por que essas pessoas desconfiam? Porque elas não têm como ver, elas não têm como pegar a pedrinha que veio do espaço, elas não têm como pegar evidências de que aquilo realmente aconteceu. Elas estão tendo que confiar no que a TV falou ou no que o livro falou, e isso não é suficiente para a maioria das pessoas. As pessoas ficam ressabiadas. Será que isso realmente foi assim? Da mesma forma, se uma informação ela não é clara, não é evidente para todo mundo, ela pode ser modificada ou esquecida de propósito. Então imagina assim, se do nada, a partir de hoje, parassem completamente, proibissem, o governo proibisse que falasse sobre nazismo na escola ou em qualquer lugar. Você está proibido de falar sobre o nazismo. Quantas gerações você acha que vai precisar para que isso seja apagado da história e que ninguém mais lembre sobre o nazismo? Olha, não precisa de muito tempo não. Em pouco tempo isso vai ser apagado da história porque você não vai ter nenhum registro físico disso. Livros podem ser queimados, museus podem ser destruídos. Então essa é a importância de você ter ali formas concretas e imutáveis da história para que você avalie. Então se existir uma carta lá de Dom Pedro assinada no museu, aquilo era uma evidência, uma prova que qualquer um podia ir no museu e verificar que aquilo realmente aconteceu. E agora? Aquilo foi queimado. Você vai confiar no que uma outra pessoa vai falar para você que estava escrito naquele papel? Começa a ficar mais complicado. E o governo pode, a qualquer momento, apagar a história do que bem lhe interessa, bem lhe convém. Ele fala, não, essa parte da história aqui vamos deixar esquecida, não coloca nos livros de história, não tem mais nada em museu, então vamos esquecer. E pouco a pouco a história vai sendo apagada, vai sendo reescrita sem que você perceba. E quais seriam as consequências de apagar a história? Então vamos imaginar que um belo dia o Partido Nazista volte a vencer eleições na Alemanha. Eles decidam que não vão falar mais sobre o nazismo.
Eles simplesmente demolem Auschwitz e outros campos de concentração, destroem os livros ligados ao nazismo, acabam com essa informação do nazismo, não ensinam mais isso nas escolas, e pouco a pouco as próximas gerações vão se esquecendo de qual foi a história do mundo, do que aconteceu, dos terrores da época do nazismo. Quanto tempo vocês acham que vão levar para aparecer um outro maluco com a ideia genial de criar o nazismo? Esse é o problema. Você precisa da história para que você não cometa os mesmos erros e para que a civilização evolua. É graças a essas porcarias estatais que aconteceram no passado que hoje eu sou contra o Estado. Eu não vivi o nazismo, eu não vivi a escravidão negra, eu não vivi todos os problemas estatais lá de trás. Mas eu tenho ciência que eles existem porque eu pude lá presenciar, olhar com os próprios olhos. Os museus, as informações, tudo que estava realmente ali na minha frente. E mesmo aquilo que o governo tenta esconder, fazendo aquela grade curricular única, né, onde ele esconde, por exemplo, escola austríaca de economia, coloca só keynesianismo, eu fui lá e tive a opção de, pela internet, verificar as informações ligadas à escola austríaca e aprender, mesmo não recebendo isso na escola. Mas se o governo controlar esse tipo de informação, apagar esse tipo de informação, você jamais saberia, jamais entenderia que existe uma outra forma de pensar além daquela forma que o governo quer que você pense. Você precisa ter um sistema que seja imutável, com todas as informações, quando elas realmente aconteceram, que você possa verificar por conta própria. E é aqui que entra a importância da blockchain. Coisas novas, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, você vai conseguir registrar, você vai colocar na blockchain. Aconteceu em data tal, eu assinei no dia tal, foi feito da forma tal, esse é o texto oficial, tudo vai estar registrado ali. Então você não tem chance de perder essa informação com um incêndio, ou seja lá com o que acontecer. Você vai ter registrado, mesmo que aconteça, por exemplo, um quadro, alguma coisa se perder, você vai ter registrado isso na blockchain de que realmente existiu, ou um texto exatamente como o autor colocou, sem ninguém modificar, como por exemplo na questão da Bíblia, onde ela foi totalmente modificada ao longo dos séculos. Passava de mão em mão e, por exemplo, chegava no Império Romano, eles não aprovavam alguns dos capítulos e mandaram rasgar, acabar, eliminaram aquela informação que hoje a gente nem tem como saber o que estava escrito lá na Bíblia na época, porque foi destruído. E hoje, para você, a Bíblia é aquilo que você recebeu ali na sua mão, mas não tem nada a ver com a versão original, que foi escrita há milênios atrás. Você pode estar se baseando numa mentira, você pode estar seguindo interesses do governo do Império Romano, ao invés de estar seguindo ali os preceitos da sua religião, por exemplo. Porque foi isso, foi modificado ao longo do tempo. Então, a blockchain assegura a veracidade, a verdade dos fatos, a época dos fatos e mantém a informação viva, como ela deve ser. E se alguém quiser modificar, não vai conseguir, porque se ele acessar a blockchain, ele vai ver a data que aquilo foi feito, por quem foi feito aquele registro, de forma que você não precisa mais segurar o item, olhar o item, para garantir que aquilo realmente aconteceu. E o valor disso é inestimável. Porque daqui a 200 anos eu tenho certeza que vai ter gente desconfiando de um documento que foi queimado no museu na noite de ontem. Se tivesse na blockchain, isso não aconteceria, porque a pessoa conseguiria verificar o registro oficial da época que foi feito. O único ponto positivo é que em poucos anos a gente não vai depender mais de livros escritos por alguém, nem de reportagem na TV para saber o que aconteceu no passado. A gente vai ter essa informação registrada em rede, onde qualquer um pode verificar a qualquer momento. Então, lute pela tecnologia e lute também pela privatização, o fim das áreas públicas, que são gerenciadas por pessoas que não têm o mesmo interesse de você, por sinal têm um interesse oposto ao seu, já que o único interesse deles é pela manutenção do poder. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, compartilhem se gostaram desse conteúdo nas redes sociais, no Telegram, no Facebook, no Twitter. Inclusive, siga o canal em todas essas redes sociais, principalmente no Telegram, onde eu fico mais ativo. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.